Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo, dando prosseguimento à série Espíritos, estarei contando uma história que me foi relatada pela minha mãe, cujo acontecimento data mais de 40 anos atrás. Veja bem, essa história envolve principalmente um tio meu já falecido, chamado Alberto. Ele era alcoólatra, assim como a maioria dos irmãos de minha mãe. Minha mãe na época era solteira e ele voltava de uma das aventuras amorosas dele. Na realidade, ele não tinha namorada. Ele frequentava prostíbulos. Ele bebia muito, como eu já disse, e tinha o costume de frequentar prostíbulos. E em frente à casa da minha avó tinha uma calçada alta. Na época já eram mais de 11 horas da noite. Minha avó, minha mãe e duas primas minhas estavam também no local, na calçada. Nessa calçada alta em relação ao asfalto, a rua que passava em frente. Do outro lado era o muro do seminário. O nome já diz, o seminário pertencia à Igreja Católica. Era um imóvel que pertence ainda hoje à Igreja Católica daquela região. E o meu tio estava voltando da farra dele, do divertimento dele, vinha do prostíbulo e da bebedeira dele. Então ele para de frente para a calçada e fica de pé. Ele vinha voltando, como já disse, das aventuras amorosas dele. Ficou de pé diante da minha mãe, da minha avó e de minhas duas primas, por volta, como eu já disse, de 11h da noite, conversando. E sempre nesse período costumava passar por aquela rua um espírito. É como eu digo, não era fantasma, porque fantasma nós vemos, nós conseguimos ver, e o espírito não. Então era o espírito de um padre que, quando estava vivo, costumava andar de cavalo por aquela região. O nome dele era, Padre Andrade. Inclusive, seu nome hoje é o nome de um dos bairros mais conhecidos aqui na cidade de Fortaleza, Ceará. Pois bem, se ouvia apenas o cavalgar, certo? Os cascos do cavalo dele. Então se supunha que era o cavalo dele e, obviamente, ele sobre o cavalo. Era como se fosse dois espíritos, o do cavalo e o dele. Então ele passava, ele vinha do início do seminário e até a ponta da rua, que dava para uma esquina, e retornava. Agora veja bem, era bem no meio da rua, não da calçada onde estavam minha avó, minha mãe e minhas primas, e nem da rua do seminário. Era da calçada do seminário, era bem no meio da rua. Calçada do seminário, calçada da minha avó, rua
Ele passava bem no meio. Ele vinha do seminário e depois voltava para o seminário. Sempre aquele trajeto. 11, 11h30 da noite ele passava. Sempre. Então, nesse dia, o meu tio estava lá, meu tio Alberto. E todo mundo escutou. Minha mãe, minha avó, minhas duas primas e ele. Veja bem, aqui no Nordeste, há 40, 50, 60 anos atrás, era comum os homens andarem com faca, peixeira. Eu acho que essa lenda, essas histórias sobre os nordestinos, que eles são cabeça quente, são esquentados, são violentos, realmente tem um certo fundamento. Porque naquela época eles andavam com facas, peixeiras, e era algo normal. Até certo ponto era normal. Hoje, tudo mudou, as leis mudaram, ficaram mais rígidas, mas enfim. Então ele estava com a faca dele na cintura, a peixeira, como nós costumamos dizer aqui no Nordeste. E também ele usava essa peixeira porque ele trabalhava em um açougue bem primitivo, um açougue bem, como é que eu posso dizer, arcaico. Era bem pobre, típico da região. Hoje o bairro é ótimo, ele tem outra aparência, mas na época, esse bairro Antônio Bezerra era uma verdadeira favela, era deserto. Agora não tinha o perigo que hoje tem. É tanto que minha avó, minha mãe, minhas primas estavam sentadas na calçada conversando 11 horas, 11h30 da noite. Hoje, aqui na cidade de Fortaleza, isso é inconcebível devido ao aumento da criminalidade, ok? Pois bem, vinha o espírito do padre Andrade sobre seu cavalo. Então passou. O meu tio, que estava embriagado, para variar, tirou a peixeira da cintura, desafiou o espírito e passou a peixeira, a faca, no chão com tal força que faiscou, saiu faíscas do contato da lâmina com o asfalto. A entidade espiritual retorna. Desta vez, o espírito, tanto do padre Andrade como do cavalo, não passaram no meio da rua. Eles passaram a centímetros da calçada, centímetros, praticamente do lado, de frente, quase de frente, para a minha avó, minha mãe, minhas primas e o meu tio, que também ali se encontrava. Ele ficou apavorado e fugiu. E o espírito, junto com o espírito do cavalo, continuou o seu trajeto de volta para a entrada do seminário. E então, gostaram? Abaixo coloquem seus comentários e sugestões para novos vídeos. Para aqueles que se interessam a ter uma consulta oracular comigo, por favor, entre em contato www.acasadoraculo.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.